1. Para nosotros, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella e para ella somos. Salve, salve, amizade! Isso aqui é Matheus Ferreira e esse é o seu Germinalcast, podcast que semeia a revolução. Hoje, primeiro, antes de começar o programa de hoje, recados importantíssimos. Primeiro, galera, tanto para quem está chegando pelo Spotify quanto pelo YouTube, é imprescindível os comentários tanto nas duas plataformas quanto na principal rede onde a gente posta, que é o nosso Instagram, @rosanegraprod. É o principal veículo onde a gente faz a divulgação dos nossos trabalhos, tá? Imprescindível. Por quê? Porque conteúdo de esquerda, principalmente esquerda radical, sofre shadow ban. Certo? O que é shadow ban? É uma palavra bonitinha para falar sobre censura. As plataformas censuram o nosso conteúdo, diminuem o alcance delas, tá? Então, é imprescindível comentários, compartilhamentos, salvar, tá ligado? No caso do Instagram. No Spotify eu ainda não entendi muito bem como funciona a plataforma, mas o YouTube é imprescindível. Por quê? Porque atingindo uma meta de inscritos e de um tanto de tempo de visualização, eu consigo monetizar os vídeos. Eu sei que essa monetização não vai render tanto, porque eu acho que a gente não consegue escalonar para um nível assim de monetização com o conteúdo que a gente faz, tá? Mas eu consigo ter acesso aos membros, que é o do canal, que é tipo você recebe um conteúdo adiantado pagando lá um valor X por mês, tá? Eu vou tentar deixar um preço bem acessível, R$2, R$3 por mês. Se isso não der certo, dependendo ainda do feedback aí de vocês, do retorno de vocês, eu tenho que parar de falar imperialista, porra! Dependendo do retorno de vocês, eu consigo fazer um financiamento coletivo. Por quê? Porque apesar de eu falar a gente, a Rosa Negra Produções já não é mais um coletivo, faz algum tempo. Tá? Explicar a situação nossa para vocês. Tá? A ideia nasceu de um coletivo, ser um coletivo audiovisual, tá? Para gerar portfólio para trabalhadores do audiovisual e outros artistas periféricos, marginalizados, né? Só que a gente não conseguiu ser contemplado por nenhum edital público, a gente não conseguiu nenhum tipo de financiamento e cada um seguiu seu rumo. Por causa dessa falta de condição material mesmo, tá? E eu trampo com audiovisual, é um dos meus trampos, né? Só que eu faço tudo isso sozinho, então já diminui bastante a qualidade das produções e também, né, o tanto de alcance que a gente conseguiria ter com mais gente trabalhando nessas questões, certo? E também tá meio miado esse mês pra mim de trampo, então fica aí o pedido de ajuda aí pra vocês. Eu trampo com várias partes do audiovisual, principalmente com assistência de fotografia, direção, produção, tá? Trampo com edição, trampo com filmagens. Eu não tenho equipamento próprio, então teria que ser para dentro de um estúdio, esse tipo de trampo. A edição, eu consigo fazer coisas básicas até meu PC explodir, porque meu PC já tá bem gasto, tá? E eu manjo de diagramação também, tá ligado? Então, coletividades, para além disso, né? Para além desses trampos, coletividades, pessoas solo que queiram somar com a Rosa Negra Produções, vamos trocar uma ideia, vamos escrever edital, vamos, né? Eu não tenho muito para oferecer, eu não consigo me desenrolar bem nessa questão de escrita para editais, tá? Mas se alguém me ajudar a sentar e escrever comigo, a gente tem grandes chances aí de ganhar um dinheiro com isso, tá?
E o que eu posso oferecer é isso, uma parte do dinheiro dentro da verba lá do edital, porque antecipadamente também eu não tenho como pagar, né? Tenho aluguel, bocas, né? Meu cachorro, meu gato para alimentar e por enquanto quem tá segurando as contas praticamente sozinho é a minha companheira. Então, fica esse pedido de ajuda aí para vocês. Interajam mais também nos comentários, tá? E segundo recado, que eu já me alonguei demais nisso. Segundo recado é o seguinte: como o antifascismo ele é a unidade entre diversos setores da esquerda, principalmente da esquerda radical, que se unem justamente com o propósito de combater o fascismo sem ter, sem deixar seus ideais, suas pequenas contradições a florescer. Então, aqui vai ter textos de marxistas-leninistas, trotskistas, marxistas-leninistas maoístas, anarquistas de vários espectros do anarquismo, tá? Eu, particularmente, sou organizado no anarquismo especificista, mas a gente sabe que quando segurança aí do capitalismo tá nativa, o primeiro a rodar é nós, né? Mas então, vamos de texto. O livro que eu tenho aqui hoje é Espanha Libertária, a Revolução Social contra o Fascismo. Foi publicado pela editora Imaginário e editora Expressão e Arte. Esse livro ele é bem interessante, porque ele é uma coletânea de textos de duas revistas francesas, chamada primeira Le Libertaire, sotaque horrível, né? E Le Monde Libertaire. Você vê como eles são criativos, né? E a maior parte dessas publicações são de espanhóis que, né, se exilaram na França em meio pós a Guerra Civil, tá? Na Espanha. Bom, o texto que eu quero deixar aqui com vocês é do Le Monde Libertaire, publicado em maio e junho de 86. Ele se chama 1936, As Vésperas da Revolução, e é de Gaetano Manfredonia. No princípio do ano de 36, a situação internacional é em toda parte pesada de ameaças e degrada-se rapidamente. No plano econômico e social, a crise de 29 ainda não foi reabsorvida. É verdade, sinais de retomada manifestam-se aqui e acolá, mas em países como a França, lá onde a crise manifestou-se mais tardiamente, as atividades estão longe de ser estabelecidas e as filas diante de sopas populares são sempre uma triste realidade. A progressão do fascismo no mundo. Mas o que dizer da situação política? Desde a impulsão revolucionária do pós-guerra e da vitória da Revolução Russa, a reação se impôs em toda parte, acuando o proletariado a uma situação defensiva quando este não é quebrado pela força. A lista dos regimes fascistas dos anos 30 é impressionante. No espaço de uma quinzena de anos, a progressão do fascismo no mundo, segundo uma expressão de Louis de Fabre, só aumentou. Circunscrito de início somente à Itália, o fascismo pôde, durante um momento, iludir quanto à sua natureza os próprios revolucionários e deixar crer que se tratava de um fenômeno limitado e localizado a países de instituições frágeis, entre aspas, tal como exatamente a Itália do pós-guerra. Lástima logo se evidenciará a falência dos regimes liberais e democráticos. Incapaz de confrontar-se com o avanço revolucionário dos trabalhadores, a burguesia servirá de tropas fascistas como um meio de ação extralegal para conduzir uma reação que os aparelhos repressivos do Estado já não estavam em condições de realizar sozinhos. Mas o fascismo não era apenas isso. Longe de revelar-se um fenômeno transitório, ele deu provas de que sabia não apenas tomar o poder, como também conservá-lo.
impondo a tudo e a toda sua lógica de dominação totalitária. O capitalismo, como o sublinhava Fabre, que em seus começos necessitara de uma certa liberdade para seu desenvolvimento, tendo chegado ao apogeu de seu poder, sente a necessidade oposta de limitar ou suprimir essas mesmas liberdades preconizadas pelo passado. A guerra do fascismo contra a liberdade, concluía, não é apenas como em seus começos, resistência à futura evolução social do proletariado, mas claramente guerra à modernidade, a negação de todas as revoluções passadas, uma luta feroz contra as conquistas realizadas pelos povos em um século ou dois de esforços inauditos, fecha aspas para a citação do Fábio. A natureza totalitária do fascismo não pode ser melhor apreendida. Entretanto, confrontado a esse novo tipo de repressão, o movimento operário terá dificuldade de tomar consciência do perigo e as derrotas acumular-se-ão as derrotas. Desconhecimento da novidade, entre aspas, do fenômeno, tendência a subestimar seu inimigo, mas também divisão da classe operária esquartejada entre a obra obtusa e sectária dos partidos comunistas e as traições repetidas a forças sociais democratas, quer se tratasse da Itália ou da Alemanha. Em ambos os casos, a divisão dos trabalhadores e a busca de estratégias imbecis pelos políticos de esquerda tinham escancarado as portas do fascismo. O retorno da guerra. A vitória de Hitler na Alemanha marca em relação a isso uma reviravolta, pois vai abrir definitivamente os olhos daqueles que ainda se iludiam quanto à realidade da ameaça fascista em países como a França. Ela revela a todos os perigos iminentes para a paz na Europa e no mundo. A guerra, fruto da agressividade fascista, é verdade, mas sobretudo da exacerbação das contradições entre estados imperialistas, tornavam a ser atual. Nessas condições, continuar a confiar nos regimes democráticos para opor-se ao fascismo, ou ainda pior, cair na armadilha da união sagrada das forças liberais prontas para marchar para uma guerra preventiva contra a Alemanha e a Itália, só podia ser uma estratégia suicida para a classe operária. O naufrágio da Sociedade das Nações, que aqui eu acho que ele se refere à Liga das Nações, acho que tem alguma diferença na tradução, tá? Diante das ambições do colonialismo mussoliano em relação à Etiópia, tornará manifesto, em todo caso, a recusa e a incapacidade por parte das democracias europeias de barrar no quer que fosse o fascismo, sob a condição de que este não se confrontasse diretamente com seus interesses diretos. Disso se davam perfeitamente conta os militantes libertários que, na França, notadamente a partir de 1934, dirigem uma vasta campanha de mobilização popular, recusando-se a dissociar a luta contra o fascismo da luta contra as causas da guerra. Todavia, diante dos perigos conjugados, a margem de manobra da qual podiam dispor os companheiros era da mais estreita. Marginalizados, isolados no tabuleiro político, eles foram a miúde o alvo privilegiado da reação fascista, que os golpeava duramente em toda a parte do mundo. Frente Popular ou Revolução Social. Em 1936, contudo, o proletariado mundial ainda não foi vencido em toda parte, e ainda não pronunciou sua última palavra, pois esse ano também vê uma união de lutas e esperanças para o movimento operário. A luta não está morta, e é inclusive vivaz tanto na França quanto na Espanha, mas ela ressente-se do mal-estar no qual o movimento operário se encontra para responder eficazmente. Na França, diante da tentativa fascista dos 6 de fevereiro de impulso das Ligas, um poderoso movimento de resposta unitária manifesta-se para barrar a estrada do fascismo. Na Espanha, toda a história da Segunda República, mesmo nos momentos mais duros de 34 e 35, os militantes anarquistas e os operários organizados na CNT não cessarão de impulsionar o combate e desencadear movimentos de caráter insurrecional. A vitória eleitoral dos partidos de esquerda na Espanha como na França durante os primeiros meses de 36, fora de qualquer outra consideração, indica claramente a vontade e a determinação da quais os trabalhadores davam provas. Mas a realização de frentes populares sob a direção dos socialistas e comunistas não podia de maneira alguma, os fatos ulteriores o provarão amplamente, constituir uma resposta eficaz tanto com relação às ameaças fascistas quanto aos perigos de guerra. A aliança política de partidos com vistas à realização de um programa mínimo de governo
eles vão constituir preferencialmente uma tentativa de canalizar a agitação unitária para objetivos políticos e de desviar a massa da revolução social. Só a ação direta dos trabalhadores podia desbloquear a situação, como mostrarão as greves nos locais de trabalho na França de junho de 36, mas, sobretudo, na sublevação popular na Espanha, como resposta ao golpe de Estado fascista. Visto sob esse ângulo, o episódio da Revolução Espanhola pode ser encarado de algum modo como uma batalha da última chance para salvar a Europa e o mundo de um conflito do qual o único grande perdedor será o proletariado. O que estava em jogo ultrapassava amplamente desde o início. A situação ibérica e, por sinal, os governos, tanto democráticos quanto fascistas, não se enganarão quanto a isso, fazendo dessa o primeiro balão de ensaio dos futuros enfrentamentos. Do mesmo modo que os revolucionários que foram levar seu apoio ativo às causas dos trabalhadores espanhóis. A Guerra da Espanha não poderia, em nenhum caso, ser apreendida como uma luta a favor ou contra o fascismo, senão como uma última tentativa para o proletariado revolucionário de opor-se à reação, realizando a revolução social. Galera, só uma nota minha, tá? Esse texto, como ele é publicado, escrito e publicado por anarquistas, ele acaba sendo meio duro em relação à competência de partidos, principalmente partidos comunistas, tá? Uma nota que eu tenho que deixar claro é que, mesmo com todas as contradições, sabotagens e tudo mais, uma importante parte do proletariado internacional organizado na Terceira Internacional foi combater lá na Espanha contra o fascismo, certo? E não só isso, né? Mas em episódios também na Itália, na França, como partisanos, né? Partigianos. E é muito importante deixar isso claro, para também não parecer que a gente quer ficar ressaltando certas desavenças que é isso, tá no passado e a gente não tem como mudar, certo? Esse é o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Vamos ficar aqui até o próximo. Segunda-feira já tem outro episódio, outro estudo de caso, tá? E é isso, eu vou pedir de novo, se inscrevam no canal, siga no Spotify, comente, dê sugestão e cola com nós. Cola com nós que a gente vai fazer grandes coisas, beleza? Tamo junto, falou, forte abraço.